a tua mesa, Pai, porque seremos tocados e tomados pela tua palavra, pela tua porção, ao qual tem nos alimentado, tem transformado as nossas vidas, Pai. Vem e derrama, Deus querido, da tua unção, vem e derrama, Pai, da tua presença, Deus amado, e toca em cada coração nessa noite, Pai. A todo aquele que tem aberto o seu coração, Pai, para receber a cura, para receber a transformação, para receber o milagre de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo, faz a tua obra no nosso meio nessa noite. Vai tirando, Pai, desde já, Senhor, nós damos liberdade sobre a nossa vida, vai arrancando aquilo que não pertence a Ti, e que nós podemos ser livres, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, a Tua presença, a Tua porção, ser livre para Te adorar, erguer as nossas mãos, contemplar a Tua grandeza, contemplar a Tua formosura sobre as nossas vidas, Pai. Vem e manifesta a Tua glória, o Teu poder e a Tua autoridade. Nós damos uma salva de palmas para Ti, Senhor. Glorificamos, exaltamos, rendemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o seu lugar, e quem está feliz com Jesus, dê um amém bem forte aí. Glória a Deus. Como é precioso nós estarmos na casa do Pai nessa noite, e receber da parte do Senhor uma palavra para nós alinharmos a nossa vida diante da presença de Deus, alinharmos o nosso coração diante do altar do Senhor. Essa noite é uma noite para nós nos assentarmos à mesa, colocar a nossa vida e receber a transformação do Senhor através da sua palavra. O Senhor transmite a palavra para nós, mas quem toma a decisão é eu e você nessa noite. O que nós queremos da parte de Deus, o que Ele tem para nós hoje, para que Ele possa conduzir a nossa vida, isso é nossa parte, não é o contexto de uma pessoa, de outra, é o contexto da nossa vida, é aquilo que nós queremos em Cristo Jesus. Se nós queremos estar atentos à verdade que o Senhor tem operado nas nossas vidas, ou não. Isso é uma decisão nossa nessa noite. Nós podemos tomar o caminho em que o Senhor, lá em Êxodo 12, só como referência, nós vamos falar do início, a constituição ali da Páscoa. O povo do Egito estava cativo, o povo do Egito estava ali escravizado, o povo de Deus estava escravizado no Egito, estava cativo, estava vivendo uma situação nas suas vidas ali, e Deus, Ele colocou ali a vida de Moisés para libertar o povo daquela ocasião. E na última praga, o Senhor Jesus, através da morte, a morte de um cordeiro, então a primeira morte ali aconteceu através de um sacrifício. Deus falou: matem o cordeiro, e a família que for pequena, convide mais outra família para que participe juntos ali. E depois da morte daquele cordeiro, na própria morte daquele animal, vocês peguem e passem o sangue sobre os umbrais de cada porta, porque o anjo da morte vai passar por ali e vai ceifar os primogênitos, tanto do povo de Deus, como também do Egito. E assim, aqueles homens, diante de uma condução pela vida de Moisés e Arão, tomam a decisão de passar essa mensagem para o povo. E aqueles que tomaram a decisão de participar da Páscoa, participar da presença do Senhor ali, imolando aquele cordeiro pela morte, eles teriam ali a salvação da sua primogenitura dentro de cada lar. E isso, querido, sempre Deus traz algo dentro de nós, do nosso coração. Todos os homens de Deus, quando receberam algo da presença do Senhor, todos eles tiveram um fracasso. Moisés
teve o fracasso, ele teve que sair ali da casa dos seus pais, morar no Egito, e depois sair do Egito e ir para outro lugar, viver no deserto, rebanhando no pasto. Mas Deus restituiu ele diante da sarça ardente, levou para o Egito para tirar o povo da escravidão e trouxe sobre a sua vida um sucesso. Abraão da mesma forma. Todos eles passaram por isso. José também teve o seu fracasso. Ele teve o sonho, revelou aos seus pais, revelou aos seus irmãos, e diante daquela trajetória, o fracasso veio, venderam ele como escravo, mas depois o Senhor restituiu a sua vida, colocando ele como governador. Todos esses homens, querido, passaram por transformações na sua vida, diante de fracassos e vitórias, sucesso nas suas vidas. Mas aqueles que caminharam com o Senhor, aqueles que estiveram uma vida diante da presença do Deus Todo-Poderoso, aqueles que quiseram consertos, e amados, às vezes nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar para nós, e titubeamos muitas vezes, balançamos a nossa vida, porque só queremos ouvir aquilo que é bom aos nossos ouvidos, mas nunca uma repreensão. Mas Deus ama os seus filhos, Deus ama as nossas vidas, e o Pai que ama, o que Ele faz, igreja? Corrige. E as pessoas não querem viver pela correção, querem viver por aquilo que acham, porque a condição da vida que elas estão esperando ali, não é se aproximar de Deus, mas fazer com que a sua vida seja abençoada nessa terra por aquilo que Ele quer, não por aquilo que Deus quer. E Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa história, Deus quer transformar ali, queridos, todo o plano que Ele tem colocado para nós. Ele vai transformando, Ele vai trabalhando, Ele vai arquitetando isso. E porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o arquiteto das nossas vidas, e não o executor. Ele não é o engenheiro que executa, que coloca os pedreiros, que faz a construção. Não, Ele arquiteta a nossa vida. Ele traz um plano para nós. Mas esse plano só é executado por aqueles que querem, que abrem o seu coração, que querem mudanças nas suas vidas, nos seus pensamentos, que querem mudança na trajetória que eles estão vivendo. Não quero mais viver segundo a escravidão, segundo aquilo que o mundo quer para a minha vida, mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Então a Páscoa traz uma libertação para nós. A mesa do Senhor traz uma libertação para as nossas vidas. Mas eu preciso entender que as tentações nesta terra, elas são grandes. E nós vamos viver nessa terra. E Jesus traz uma referência para nós, dizendo assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo. Aqueles que querem vencem o mundo. Vence a opressão do maligno, vence a opressão das trevas, vence a vaidade, vence a luxúria, vence as facilidades que o mundo tem oferecido. E aqueles que têm uma vida com o Espírito Santo, ele consegue compreender. O mundo acha que isso é loucura, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, é bênção do Senhor. Deus nos dá uma direção, porque nós não estamos escravizados, nós temos a liberdade de trazer a memória do Senhor sobre as nossas vidas hoje, para não viver mais cativos, mas sim viver uma vida em Cristo. E a humanidade hoje, principalmente aqueles que já estão em Cristo, às vezes acha que viver as tentações deste mundo e o pecado, e não luta com o pecado, acha que crente não peca, acha que crente vive numa condição abençoada, mas
Crente, querido, não rouba. Crente não faz situações terríveis na sua vida, não mata ninguém, não faz pecados grosseiros. Mas o diabo conhece aquilo que pode interferir numa vida na presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos, diante das tentações, combater a religiosidade que nós enfrentamos dentro do Evangelho. Porque vivemos muitas vezes religiosos, vivemos ali como pessoas que não entendem o que está acontecendo muitas vezes, e falamos: Senhor, por que não? Eu oro, eu coloco a minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas muitas vezes não luta com os pecados que têm paralisado a sua vida, mesmo estando na casa do Pai, na presença do Senhor. Porque o seu pensamento, porque cristão, querido, ele não peca coisas tão abomináveis, mas ele peca no pensamento, ele peca nas atitudes, ele peca nas palavras, ele traz a sentença contra a sua própria vida. E quando acontece alguma coisa, fala para Deus: aonde está o Senhor? Porque o Senhor não me abençoa. Como se Deus tivesse que responder a sua oração por aquilo que ele está fazendo. Porque talvez em um contexto, em uma pequena fração do que a palavra traz para nós a respeito de salvação, porque ele traz o conjunto sobre a nossa vida, ele não traz um pedaço do Evangelho, ele traz o Evangelho completo sobre nós. E quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nós olhamos ali e vemos o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus, ele trabalha na nossa vida e ele conhece o nosso coração, aqueles que estão com o Espírito Santo ligado na sua presença, porque, queridos, às vezes nós até conhecemos a palavra, mas o nosso espírito está longe. Conhecer a palavra somente não traz a salvação sobre a nossa vida. O que traz a salvação sobre a nossa vida é testemunhar a palavra, é viver a palavra. Não é por muito falar. Eu conheço e falo, não é por isso que a pessoa vai morar com o Senhor no céu. Não vai ser pastor, não vai ser levita, não vai ser aqueles que estão à frente, intercedendo, falando, mas é aqueles que vivem, que testemunham a palavra de Deus, que vivem ali a condição de lutar contra a carne e contra os pecados. Porque às vezes a nossa vida, ela é colocada de formas tão diferentes, queremos justificar esse pecado com uma desculpa. Nós levamos o nosso coração a desculpar das coisas que acontecem sobre a nossa vida. Somos humanos, entendemos que o pecado bate à nossa porta todo momento, mas é por aquilo que nós falamos que o diabo sabe e reconhece na nossa vida. O diabo não sabe o que pensamos, mas o que falamos, ele sabe pegar como uma sentença e destruir as nossas vidas. Aquilo que no momento entre o relacionamento matrimonial entre marido e mulher, o relacionamento entre os filhos dentro da casa, pensamentos, situações que nos levam muitas vezes, porque a nossa vida, ela é transformada no dia a dia, nas coisas mais simples. Às vezes nós queremos algo sobrenatural, algo espiritual de tal tamanho, mas o que acontece é no diário, hora após hora, dia após dia, nós na nossa casa,
nós dentro da igreja, nós aí fora, como nós nos relacionamos diante das coisas? De que maneira nós esperamos a nossa vida sendo transformada, mas é no dia a dia, diante das razões, diante das adversidades, diante dos problemas. Porque às vezes, amados, as pessoas falam assim: você é pastor, não tem problema nenhum. Isso é uma verdade? Sim ou não? Não é uma verdade. Mas as pessoas pensam que a gente não tem problema, que a gente não é humano, que todo mundo pode ser. Todo mundo tem falha. Todo mundo pode cair. Se a nossa vida não estiver voltada ao Senhor, não tem título que sustente nada sobre a nossa vida. E não são os títulos, querido, que faz de nós um cristão. Ah, você é um cristão, você aceitou a Jesus Cristo como Senhor, e você não deveria fazer isso. Ouvir dói, porque aí você fala: não, eu sou humano, mas na verdade a gente tem que recuar e entender. Deus está disciplinando as nossas vidas nas coisas mais simples. Deus não vai disciplinar a nossa vida no mover, no agir. Quando nós estamos num culto, sendo tomados pela presença do Espírito Santo, ali nós enchemos a nossa vida, mas o que permanece é como está o nosso coração. De que maneira nós temos lutado? Romanos 6, versículo 1, também diz algo para nós meditarmos a respeito dessas coisas, e são perguntas que nós devemos fazer para nós, que Paulo nos ensina, dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Preste atenção no que Paulo está dizendo. Quer dizer, eu sei que há um erro na minha vida, há uma condição errada, e eu permaneço no pecado porque eu sei que o meu Deus tem dado graça sobre a minha vida, e Ele me ama. Quem crê nisso? Ele ama a tua vida? Deus ama a sua vida? Deus ama a sua vida. Mas quer dizer, se nós permanecemos no erro, quer dizer que a graça aí sim, ela vai ser mais abundante sobre a nossa vida? Será que nós queremos viver, querido, para nós como cristãos, numa condição de alerta sempre? E às vezes nós não queremos ouvir isso, que o pecado mata, que o pecado destrói, que o pecado acaba com a vida de uma pessoa espiritualmente, ou o que nós acharemos de Hebreus. Eu já testemunhei isso. Uma vez nós estávamos à porta de um hospital, e eu cruzei com uma irmã que há anos participou conosco, e eu falei para ela: por que você não volta para a casa do pai? Ela falou assim: eu não consigo mais. Por quê? Porque a minha vida está toda errada agora, eu não consigo mais. E eu acredito no que ela está falando, porque é bíblico. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo tem volta. Hebreus capítulo 6, tem volta, igreja. Brincou com perigos espirituais, brincou com Deus. E ela não volta porque ela não tem a necessidade, ela tem a necessidade. Só que a sua vida foi sendo cauterizada, foi se distanciando espiritualmente, porque os perigos espirituais acontecem para nós na igreja. E como que nós podemos nos alimentar da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida? Chegando à mesa do Senhor, não fugindo dela como muitas pessoas fazem. Ah, eu estou em pecado, eu tenho que fugir hoje, eu tenho que ficar longe da igreja, porque eu estou em pecado. Mas na verdade a única forma que traz a cura sobre a nossa vida é nos aproximarmos diante da presença do Senhor. Não é fugir dele, não é de se distanciar dele,
Ah, eu estou chateado, eu não vou tomar a Santa Ceia. Não, coloque o seu joelho no chão. Peça perdão a Deus em primeiro lugar. E depois se conserte. Às vezes o marido e a mulher têm uma diversidade dentro de casa. Ah, também não vou para a igreja. Como se ele estivesse penalizando a mulher, ou a mulher penalizando o marido. Mas na verdade ela está se penalizando e ele está se penalizando, se distanciando de Deus. E aquele que faz, querido, blasfêmias contra o Espírito Santo não volta mais atrás, é uma sentença. A palavra diz que é impossível. E nós, como cristãos, nós precisamos conhecer o perigo, sim ou não? Nas coisas naturais, quando você era pequeno, tua mãe não te deixava o fogo aceso ali e você colocasse a mão sobre o fogo. O que ela falava? Cuidado, você vai se queimar, vai ter uma consequência sobre isso. Ou a criança ia lá, quando começa a gatinhar ou andar, parece que ela gosta de colocar todas as coisas nos buraquinhos, né? Principalmente no interruptor, na tomada. É uma alegria. Você deixa? Sim ou não? Não. Você vai lá e fala, não. Faz dodói. Porque pode vir outras consequências. A gente tem que entender, querido, que também na vida espiritual, se nós temos meditado através do Espírito, há condições que nos levam também à derrota eterna. Então nós não só viveremos o fracasso, mas viveremos a derrota eterna, porque brincamos com Deus a respeito daquilo que é sério, daquilo que nós precisamos nos aproximar do Pai, e reconhecer na nossa vida isso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. E eu acho demais o Espírito Santo falar sobre Apocalipse, o tanto que ele fala sobre essa frase para nós. Olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Queridos, eu acho demais essa frase, porque dói ouvir. Dói ou não dói? Você está errado e a pessoa está te chamando a atenção ali, ó, você está errado. E parece que você vai murchando ali, né? Na verdade, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Dói. Porque ali diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Diga: ao vencedor. Não é ao derrotado. É aquele que luta contra o pecado. É ao vencedor. A gente tem que entender essas coisas no nosso coração. Que a luta que nós enfrentamos é uma luta invisível. Não é uma luta carnal, não é uma luta humana, não é uma luta natural. É uma luta espiritual que nós vivemos. E se a nossa vida não está preparada para o dia de amanhã, como eu viverei? Acharei que eu venho para a igreja, como o pão, bebo o suco de uva, chego em casa, estou livre, mas na verdade a minha vida ainda continua sem renúncia. A minha vida ainda não luta contra as tentações. A minha vida ainda não luta contra as ciladas malignas de Satanás, e eu vivo de uma forma natural. E o Senhor, querido, Ele está esperando que nós adentramos diante do trono da graça. Porque como Moisés, diante da lei, ele foi duro em algumas coisas. E Jesus não veio para destruir a lei. O que Ele veio para fazer? Cumprir a lei. Em determinadas situações Ele falou assim, ó, já não é mais necessário isso. Como? Na sua crucificação. Porque ali houve, querido, a segunda morte do Cordeiro agora. Espiritualmente, Jesus foi como cordeiro para o matadouro. Entregou a sua vida por toda a humanidade.
Ele levou sobre si todos os pecados. Diga, pecados. Às vezes, amados, nós não queremos falar o nome do pecado. Qual é o teu pecado hoje? É a luxúria? Vaidade? Qual é o teu pecado? Porque as pessoas acham que o pecado é grosseiro. Não. Arrogância. O não ser humilde. Qual é o pecado? O não querer entender, o não querer colocar a sua vida à disposição da obra, da palavra de Deus, reconciliando a sua vida com o Senhor. Então Jesus foi até a morte, morte de cruz. E quando ele disse isso, que ele está lá em, eu até separei esse texto porque eu acho tão poderoso, em João, a morte de Jesus, ali no capítulo 19 do Evangelho de João, a palavra diz assim no versículo 28 de João 19, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. Tudo estava consumado para cumprir o quê? A sua palavra. O que você acha? O que você pensa? A maneira que você tem idealizado no teu coração as coisas de Deus? Diga, a Escritura. Não foi o que nós pensamos, não é o que nós achamos. Eu pensei que você fosse mais justo. Você pensou que eu fosse mais justo? E a sua vida está em justiça? Às vezes nós nos achegamos diante das pessoas e falamos assim, você me machucou, e quantas as outras pauladas que você deu anteriormente no teu passado? Você teve amnésia? Nós queremos pegar o conjunto da obra, naquilo em que nós fizemos uma vez, mas não daquilo que construímos. Já viu o pai e mãe quando vai recriminar o filho? Ele deixa a primeira, ele deixa a segunda, vem aqui agora na terceira, vem aqui, senta aqui. Aí você vai lá e corrige o filho. Mas por quê? Você fez isso? Você lembra do passado, sim ou não? Você lembra? Porque quem apanha, lembra. Quem bate, não lembra. Você fez isso, você fez aquilo, tem hora, principalmente as mães, né? Tem hora, o cenáculo que aconteceu, o dia, o momento certo. Homem até aconteceu, a mulher não, ela tem, uma parte cronológica da sua vida de fatos. Igual eu brinco com a Silmara, às vezes a gente celebra o casamento, ela chega em casa, você viu o vestido da noiva? Vi, era branco. Eu brinco com ela. Não, o desenho, mas eu vi que era branco. Branco tá bom já, né? Mas a mulher fica no detalhe. Agora, queridos, quando nós pedimos perdão a Deus, nós queremos falar daquilo que nós fizemos naquele exato momento, mas não olhamos para trás e vemos a nossa consequência. E vamos continuar lutando nessa terra o tempo todo. Não vai parar. Hoje é uma noite de conserto para nós. Quem crê nisso? Nos aproximamos ao trono da graça, nos assentamos à mesa do Senhor e falamos, Pai, perdoa os nossos pecados. Paulo usou dessa forma, querido, lá em 1 Coríntios, para a igreja de Coríntios, e ele colocou assim, vocês vêm aqui, comem, bebem, mas eu quero que vocês façam algo diferente. Sonde o coração de vocês. Sonde a vida de vocês. Examine, a palavra diz, examine o seu... O que, igreja? Vocês comeram muito hoje na hora do almoço, hein? Examine o seu coração. Examine a sua vida. Vê o que você fala para os outros. Você escuta o que você fala para os outros? Você reconhece a atitude que você tem diante das pessoas? Às vezes você nunca cumprimentou ninguém, nem fez questão. Aí um dia que você não cumprimentou aquela pessoa, ele nunca cumprimentou ninguém. Um dia que você não cumprimentou ele, ele olha para você e fala assim, não vai me cumprimentar não?
Aí dá vontade de falar, né? Quantas vezes eu trombei com você que você nem fez questão? Sim ou não, igreja? Isso é o nosso dia a dia. Não estou falando das coisas que está oculta. Não estou falando das coisas ministeriais. É daquilo que está presente. Às vezes a pessoa olha para aquilo diante de tantos pecados que faz, e a gente vai, me perdoa, querido. Mas a pergunta é, você consegue ter o perdão de Deus? Para continuar fazendo as mesmas coisas? Marido e mulher perdoa. Um perdoa o outro nessa terra. Mas, querido, isso não é o nosso julgamento. O nosso julgamento está nas mãos do Senhor. Nós até entendemos porque existe entre nós um amor fraternal, não o amor de Deus. Há uma diferença sobre as nossas vidas. Então Jesus, na sua morte, Ele falou para o Pai, está consumado. Diga, está consumado. Você não tem mais acusação nenhuma sobre a sua vida. Não existe mais acusação sobre a sua vida. A graça de Deus toma conta do teu coração agora. Deus, Ele é poderoso para tomar a posição que Ele tem na sua vida. Mas as consequências das coisas que realizamos, ela vai permanecer dentro de nós. Não vai ser riscada. Nós vamos continuar lutando por aquilo. Nós vamos continuar lutando pela velha natureza. Nós vamos continuar lutando pelas coisas que aconteceram na nossa vida no passado. O velho homem, ele vai tentar florar de novo, ele vai vir, ele vai tentar destruir a nossa vida. Agora, aqueles que conseguem entender isso, ele se levanta diante da presença de Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 13. Ele olha para a palavra, querido, e ele vê a palavra de Deus como alimento na sua vida. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Olha, querido, nós que estávamos longe, e é só pessoas espirituais que reconhecem isso, naturais não reconhecem. A sua vida é natural, seu pensamento é natural. Mas eu estou na igreja há anos, querido. Mas se você não deixa o Espírito Santo testificar no teu espírito, você se torna uma pessoa natural. Tudo é natural, porque a tua vida não está baseada na graça de Deus. Aqueles que têm uma vida em Cristo Jesus, ele reconhece o poder de Deus na sua vida, transformando a sua vida, capacitando a sua vida, deixando ser levado pela presença do Senhor. Como em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro fala algo também ao nosso coração, dizendo assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Diga morto. Diga bem forte, morto. Morto fala. Morto tem atitude. Então, querido, nós precisamos estar mortos para o pecado. É isso que Pedro está falando para nós. Você está morto. Morto não fala, não tem atitude, morto está lá. E às vezes nós não entendemos isso quando desprega, né? Tem muitas expressões que essa pessoa despregou uma das mãos da cruz. Porque agora eu não aguentei, porque agora... Então, às vezes, queridos, nós precisamos estar mortos para o pecado, mas não viver morto com o pecado, é mortos para o pecado. Não é sentar em cima de uma situação e falar assim, já não tem mais jeito. Não, é lutar. Deus te deu vida. A palavra em João 10:10 começa difícil. Alguém se lembra desse versículo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é a condição do diabo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A gente precisa
ter isso no nosso coração. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Se a minha vida ela está diante de perigos como esse, eu tenho que lutar diante de Deus. Eu tenho que fortalecer a minha vida no Senhor. A palavra de Deus, ela se torna, querido, espada sobre a minha vida. Mas não é pelo conhecer. Eu conheço a palavra. E do que adianta se você não vive ela? Conhecer adianta alguma coisa? Viver a palavra adianta. Conhecer a palavra o diabo conhece? Sim ou não? Vamos pensar, estamos falando sobre tentação. Jesus vai para o deserto. O diabo conhecia a palavra? Sim ou não? Conhecia. Conhecer a palavra não salva ninguém, querido. Viver a palavra é que salva. Reconhecer erros e pecados é que salva a nossa vida. Se aproximar do trono da graça. Viver mortos para o pecado. Viver uma vida realmente baseada na presença do Senhor sobre a nossa vida. Essa vida nessa terra, querido, ela não está de brincadeira. O diabo quer destruir as pessoas. Quer acabar com elas. Quer acabar com as nossas vidas. Por causa das nossas razões e temperamentos que temos. E se nós não somos transformados, como alguns que o próprio Espírito Santo não deixou de deixar na Bíblia ali. Pessoas que começaram bem, como Salomão, Sansão e tantos outros que foram percutindo isso na sua vida. Mas viveram a derrota, como o próprio rei Saul. Nós temos que pensar que Deus, Ele deixou os que tiveram sucesso, porque a tentação vieram sobre a vida deles. Saul foi tentado. Ele não entendeu a tentação que estava acontecendo na sua vida sendo rei. O profeta Samuel vai lá, muito amigo dele, e fala para Saul: você foi destituído do reino. Perdeu o reino. Por quê? Desobedeceu. Davi passou por uma grande transformação também nessa área. Errou, pecado de adultério foi duro para a vida dele, mas ele se curvou diante do Pai, se prostrou, quis o conserto, se humilhou diante de Deus, e Deus encontra Davi como um homem segundo o coração de Deus. Os nossos fracassos, querido, e os nossos erros não vai destruir a nossa vida. O que vai destruir a nossa vida é o orgulho. O que eu penso, o que eu acho, o que eu coloco na minha vida. E é o dia a dia que acontece isso em nós. É toda manhã, é todo momento em que nós estamos numa adversidade lá fora, é todo momento em que nós fazemos negócios, é todo momento em que nós estamos andando na rua, seja no hospital, seja num banco, seja numa feira livre. Deus está olhando para nós. Deus está olhando para o nosso coração, aquilo que falamos, pensamos e agimos. Podemos esconder de todo mundo, mas Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Não adianta nós pensarmos que nos aproximamos de Deus e nos distanciamos do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque Ele habita em nós. Ele não habita longe. Ele habita dentro das nossas vidas, mas não pelas obras, querido. Capítulo de Tito, o livro de Tito fala muito sobre a vida, principalmente no serviço, mas Tito, capítulo 3, versículo de número 5, trata algo ao nosso coração que é tão importante para nós recordarmos na nossa vida. E ele fala uma coisa tão poderosa, ele diz assim: não por obras de justiça, praticado por quem? Diga, pela minha vida. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem renova as nossas vidas? Espírito Santo. Mas não é pela obra que eu faço, a minha obra de justiça. Eu faço, Senhor, eu faço isso. Não adianta nada. Não adianta nada, querido, para Deus isso. Porque o coração se está longe, e não foi regenerado, não foi renovado, não foi transformado pelo Espírito Santo,
Não serve para nada. Eu posso fazer a minha vida, e muitas vezes não deixar que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Você viu que nós criamos um clima aqui, né? É no piscar de olhos. Calma, igreja. Eu não sei o que aconteceu aí, mas aperta o botão aí, por favor. Então nós precisamos entender o que Deus tem renovado dentro do nosso coração, porque não é pela minha obra. Eu ajudei alguém, eu trabalhei sempre na igreja. Sabe aquelas perguntas que nós fazemos? Nunca ninguém me deu valor. Alguém já fez isso? Vamos confessar os pecados aqui, aleluia. Nunca ninguém me deu valor. Eu sou tão pobre, coitado. Eu faço para quem, queridos? Para quem que eu faço? Para Deus. E queremos reconhecimento das nossas obras São essas obras. Está errado? Não. Faz a obra da maneira correta, mas com o coração totalmente errado. A obra está sendo feita da maneira correta, mas a nossa vida está longe do renovar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A igreja, querido, ela não é nossa. A igreja é do Pai. Amém? Nós podemos ser templo do Espírito Santo, mas a igreja é eu e você junto. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal das pessoas que convivem com você. A igreja, pronto, já está falando mal de todo mundo. Você está juntando tudo. E isso se chama pecado, queridos. Amém, igreja? Nós não percebemos, mas nós estamos julgando. É pecado. Julgar é pecado. Nós não queremos compreender a nossa vida naquilo em que fazemos. E colocamos a nossa vida, muitas vezes, baseada no nosso entendimento. E por isso, a misericórdia do Senhor, diga graças a Deus, vem sobre as nossas vidas. Porque Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Ele vai lavando as nossas vidas. E por que nós nos assentamos à mesa do Senhor e nos aproximamos da mesa do Pai? Não é para comer um pãozinho, nem beber um suquinho de uva. Porque aqui há muito mais poder do que nós imaginamos. Amém, igreja? Não é? Por isso que o Paulo fala algo muito curioso. Ele fala assim, muitas pessoas comem e bebem para o seu próprio juízo. Por isso que existem muitos fracos e doentes. Porque acha que comer e beber está participando do corpo e trazendo a memória do Senhor. Mas não está alinhando a sua vida com as promessas de Deus. Mas alinha a sua vida com as obras feitas de justiça por você próprio, por nós próprios. Por aquilo que nós achamos que, pelo nosso entendimento carnal, humano, e não espiritual da parte de Deus, comemos julgando, estamos condenando a nossa própria vida. Comendo, fazendo as coisas, porque não entendemos, estamos julgando a nossa própria vida, destruindo a nossa própria vida. As coisas de Deus são santas. Então, nós fazemos isso com entendimento. Você quer comer do pão e do sangue? Você pode nessa noite? Você pode. Você tem acesso ao Pai. Você é um filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Você é um filho de Deus, querido. Você pode ter acesso ao Pai nessa noite. E se aproximar diante da mesa do Senhor. E pedir perdão pelos seus pecados. Senhor, tira isso de mim, não é pelas minhas obras. De justiça, porque isso é que condena as nossas vidas. Você está calçado diante de uma coisa que está escravizando a sua vida. Não, você já foi liberto. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus já te trouxe vida, e vida em abundância. Ele já te deu vida. Você não é um pobre coitado. A igreja do Senhor
é um grande exército do Pai. É exército de Cristo. E se eu quero viver, eu tomo a decisão de ter uma vida em Cristo Jesus, eu tenho que renunciar à minha própria carne, renunciar às minhas vaidades, renunciar à minha vida comum e ter uma vida diante da presença de Deus, porque eu tomo a decisão. Eu quero uma vida com Cristo. Eu tomo a decisão. Ninguém vai tomar essa decisão por mim. O sangue é essa aliança que o Senhor Jesus fez por nós. A palavra, queridos, lá em Lucas 22, nós não vamos ler, mas a palavra do Senhor diz que Ele sentou com os seus discípulos. Vamos abrir lá um pouquinho. Lucas 22, versículo 14. A palavra diz que Jesus chegou naquele momento e falou assim: é chegado a hora. Diga assim: é chegada a hora. Chegou a hora, queridos. E pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. De 12 apóstolos que tinha naquele lugar, reunidos ali naquele lugar, um deles foi o traidor. Porque o seu coração não estava para trair naquela noite Jesus. Naquele fim de tarde, começo de noite. Não era aquele momento, porque você pega a palavra e vê qual era o coração de Judas. Ele já tirava dinheiro da bolsa. A mulher do vaso de alabastro vai lá e quebra ele e fala: oh, Jesus, que é isso? Que desperdício. Tanto dinheiro aí, por que a gente não colocou na bolsa? Seu coração já estava contaminado. Jesus senta no cenáculo ali, pega o pão. Depois desse momento, ele parte, dá aos seus discípulos, eles participam da ceia. E aí Jesus, quando vai se confraternizar ali com os seus discípulos, Judas vem e dá um beijo nele. E ele diz uma palavra dura à vida de Judas: com um beijo me traíste. Judas se retira. Logo, em sequência, Jesus está ali, não com Judas, mas com os outros discípulos no jardim de Getsêmani, e o soldado vem para prender, e quem estava lá? Judas, para entregar Jesus. Então, queridos, quem toma a decisão somos nós. Não é Jesus, não é o Pai, não é o Espírito Santo. Quem toma a decisão é eu e você, de ter uma vida em Cristo Jesus, para nos aproximarmos diante da mesa, para pedir perdão. Sim, pecado tem nome, e às vezes esse pecado tem confundido a nossa vida espiritual. Pecado tem nome, tem que ser crucificado com Cristo, não pelas nossas obras de justiça, porque as obras de justiça não vai adiantar em nada para nós, porque quem renova é o Espírito Santo de Deus. Ele é que renova as nossas vidas. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar diante de Deus e entender, não é por aquilo que está acontecendo nesse mês, pelo meu passado, que eu fiz, como tem sido a minha vida, desde lá de trás. Às vezes coisas estão ainda prendendo a nossa vida em um cativeiro, aonde a Páscoa é liberdade, e a palavra do Senhor diz: aonde há liberdade, o Espírito do Senhor se move sobre as nossas vidas. Se eu tenho liberdade, o Espírito Santo vai mover e vai me regenerar, vai me renovar, vai me transformar nessa noite.
para ter uma vida em Cristo Jesus diante da sua presença. Então eu queria te convidar a ficar de pé. E você nesse momento pode orar, querido. Feche os teus olhos. Aproxima a sua vida diante do altar do Senhor. É você e Jesus nessa noite. É você e o Espírito Santo. É você e o Pai nessa noite. O Espírito Santo, Ele está aqui, querido, como arquiteto. Ele está arquitetando a nossa vida. Ele está ali desenhando, Ele está ali planejando. Ele está ali colocando uma nova história no nosso coração. Queria já convidar os nossos diáconos a participarem da mesa. Você pode nesse momento, querido, colocar a sua vida diante do altar, falar: Senhor, me perdoa. Perdoa a minha vida por essa falha, por essa situação. Perdoa a minha vida, Pai, pela atitude que eu tive, pelas situações que vieram, Senhor. Talvez meses, anos que tem arrastado o teu coração, que tem te escravizado, que tem colocado ali o peso, que tem colocado a opressão. O Espírito Santo quer te libertar nessa noite. E Ele só vai libertar a tua vida, porque a palavra do Senhor diz: aquele que perdoa pecados é perdoado. Se você é um perdoador, você se torna um perdoado diante da presença de Deus. Perdoa, libera isso no mundo espiritual. Às vezes você está preso a situações do passado, a contextos da sua vida, a palavras que ficaram ali machucando o teu coração. Mas hoje você pode dizer para o Pai: Pai, não quero mais viver essas tentações na minha vida. Eu não quero mais viver segundo o curso desse mundo e nem a situação dessa terra. Mas eu quero viver uma vida contigo, com o Pai, na glória, diante da tua presença. Pai, renova a minha vida. Tem um cântico que diz: renova-me, Senhor Jesus. Renova a minha vida. Renova a minha vida nessa noite. Transforma a minha vida nessa noite, Senhor. Eu quero ser renovado. Eu quero ser transformado por Ti. E às vezes nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Renova-me. Renova o meu coração, Senhor. Faz de novo aquilo que está estragado, aquilo que está preso, aquilo que está machucado. Muda a nossa história nessa noite, Senhor. Espírito Santo, transforma a nossa vida, Pai. Transforma o nosso coração nessa noite, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, palavras que temos colocado, Senhor, diante dos homens, e o diabo conhece a nossa vida. Conhece, Pai, aquilo em que falamos. Ele não conhece o que nós pensamos, só o Senhor. Mas muitas vezes o diabo sentencia a nossa vida por aquilo que nós pronunciamos pelo nosso coração, por aquilo que temos colocado diante de Ti, Pai, por aquilo que temos colocado diante da Tua presença, Senhor. Renova as nossas vidas, Pai. Renova o nosso coração nessa noite, para nós nos alinharmos, Senhor, com a Tua mesa, com a Tua palavra, Senhor. Que não seja por aquilo que nós pensamos, pelas nossas obras, Senhor, por aquilo que nós achamos que é justiça sobre a nossa vida. Essas obras destroem o nosso coração, Senhor. Perdoa as nossas vidas, Senhor, porque queremos ser regenerados por Ti nessa noite, Pai. Eu sei que dói aos nossos ouvidos ouvir a correção, machuca o nosso íntimo, mas o Senhor quer transformar o nosso coração, quer transformar a nossa vida e nos apresentar diante dEle, diante da Tua palavra,
diante do teu poder, Pai. Vem operando, Senhor, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, Tu és grande, Senhor. Querido, eu queria que você aquietasse o teu coração, deixasse o Espírito Santo encher a tua vida nessa noite. Às vezes nós precisamos aquietar na nossa vida. Às vezes nós nem precisamos orar, mas precisamos meditar naquilo que temos feito. Sabe que a oração é o que liga a nossa vida diante do Pai. E a ação é que transforma a nossa vida nessa terra. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a obra sem fé é morta. E a fé sem obras também se torna nula na nossa vida. Ela é o conjunto daquilo em que nós podemos nos aproximar diante da presença de Deus. Ser renovado pela presença do Senhor. Ser renovado pelo Pai nessa noite. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que você possa se alimentar hoje do corpo do Senhor nessa noite. E ser renovado pela presença do Pai nessa noite. Ser transformado para viver as tentações desta terra. Mas sabendo que o teu Deus, o Todo-Poderoso, está à frente, cuidando da tua vida. E zelando pela tua vida. Transformando a tua vida, capacitando e enchendo ela de poder. Pai, nós consagramos a Ti esses elementos que serão distribuídos nesta noite, Pai, o corpo, o sangue, nós consagramos a Ti, Pai, e declaramos a Tua bênção, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, assim que todos receberem, nós iremos participar juntos, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Sim, neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Sim, essas chagas, pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve,
serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilhas de amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, nós apresentamos este pão em nossas mãos, Senhor. Recebemos, Pai, com gratidão sobre a nossa vida, Senhor. É o teu corpo moído e que nós iremos nos alimentar nessa noite, Pai, da tua presença, da tua porção, Pai, da tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas vidas, renovar, Senhor, esse templo espiritual, Senhor, e que nós podemos viver, Pai querido, as tuas bênçãos e as suas promessas sobre a nossa vida, Pai. Recebemos, Pai, o teu corpo, pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Se alimente nessa noite. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai, glorificamos a Ti, Senhor, rendemos a Ti, Deus querido, nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Semelhantemente Ele tomou o cálice da nova aliança, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Se coloque de pé, querido, vamos orar e vamos consagrar este cálice diante do altar do Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores, porque não existe, Senhor, nenhum lugar em que o teu amor não seja tão poderoso que pode alcançar as nossas vidas. Muito obrigada pelo teu sangue, Senhor, derramado sobre os nossos corações, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, que nos faz filhos de Deus. Senhor, que nessa noite, ao participarmos do sangue, possamos ser curados, que venha a cura do Senhor, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, que a nossa família seja guardada pelo sangue do Cordeiro. Assim como aquele sangue no Egito guardou cada família, muito mais o sangue de Cristo agora tem poder para guardar a nossa família, para perdoar, para santificar, para purificar as nossas vidas. Então, nessa noite, de maneira espiritual, nós renovamos a nossa aliança de amor com o Senhor, e nós aplicamos esse sangue precioso sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Participe agora, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O sangue de Jesus
a vida de Jesus, a cura de Jesus, o poder de Jesus. Alcance a tua vida, alcance a tua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Sim, é de todo pecado. Que Abraça o seu irmão, em nome de Jesus. maravilhas de amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus, amém? Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mais um mês que vamos andar debaixo da aliança do sangue do Cordeiro, aleluia. Queridos, 2 recados importantes. Essa semana nós continuamos o nosso curso de escatologia. Quem esteve conosco aqui, amém? Olha que bênção. Tem sido um tempo muito precioso de aprendizado. E essa semana vai ser um tema atualizado, né? O que nós já estamos vivendo da palavra dos últimos dias, o que ainda vai se cumprir. Então, prepare o seu coração e você pode estar conosco aqui na terça-feira às 19h30 para aprendermos mais de Deus, porque o conhecimento de Deus vai nos levar a uma vida vitoriosa. Amém? Amém, amados? E na quinta-feira agora, nós estamos tirando a quinta-feira, né? Fazendo do nosso culto de quinta-feira um tempo de milagres, um tempo de intercessão, um tempo de batalha espiritual. Então, venha guerrear diante do altar, amém? Venha rasgar os céus de bronze sobre a tua vida, sobre a tua casa. Venha se consagrar ao Senhor. E nós estamos crendo que Deus vai continuar operando milagres e maravilhas no meio de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? E agora eu gostaria que... é você? Aleluia. Só mais um minutinho, por gentileza. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Peço para que vocês sentem novamente mais um pouquinho. Glória a Deus. Como acredito que muitos já sabem, estamos próximos um pouco mais de um mês para o retiro do Kids. Amém? Amém. Cadê a criançada do retiro? Cadê o retiro? Mais uma vez. Cadê a criançada do retiro? Aê, glória a Deus. É bênção demais, pessoal, o retiro. Pai, mãe, por mais que você pense, mas está difícil, a dificuldade é para todos. Mas pense nisso como investimento. Pense em você na sua infância. Se tivesse um pai que pudesse fazer o mesmo por você, seria bênção, né? Então, aproveitando esse momento, gostaria de chamar aqui agora 2 jovens. Começaram com a gente pequenininho, bem pequenininho, foram acompanhando a gente do infantil, o Kids, e agora estão aí 2 jovens crescidos e vão contar um grande testemunho para vocês, amém? Eu acredito que muitos de vocês já conhecem ele. Vou chamar aí para vocês agora Jujuca e Bebel.
retiro, vou investir na sua vida para ver se fica melhor. Você acredita que na EBF ela pediu para as crianças tomar álcool em gel para desinfetar? Ué, era por causa da pandemia, gente. Quem lembra da pandemia? Você acha? Não, irmã, é só... Ô, Bebel, é só orar. Deus, Papai do Céu protege. Ah, E a comida de lá diz que vai ter uma Masterchef esse ano. verdade, diz que Tem vai uma vir uma Masterchef. Masterchef esse ano, né? Vai. Masterchef. Como que é o nome dela? Cleidão. Cleidão. Que delícia, ó. Vai ficar tudo bom. Ó, qual que é a data mesmo? Vou reforçar a data que eu tenho magnésia. Como que é a data? Qual que é a data? A data é dia 14 e 15 de outubro. 14 e 15 de outubro. Ô tio Batata, não lembro a idade aqui agora, porque eu já sou crescidinho. Isso, de 5, tá vendo? Todo mundo tá vendo 5 aqui? 5, 10, 11. Tá vendo um aqui? Todo mundo sabe, né? Vou arrumar a cabeça aqui que é difícil. Ô baterista, ajuda aí, ó. Faz aquele toque seu. Pá, pá, pum. Vai lá, vamos ver. Isso. Todo mundo, ó. Tava no retiro esperando o Espírito ensinar. Quando todo mundo começou a gritar. Santidade, adoração, obediência, oração. Ao pecado eu digo não. Retiro. Agora, Senhor. Obrigado, meu. Eu amo vocês, banda. Vocês moram no meu coração, tá? Vocês estão aí morando no Jacaré, mas vocês sabem que o lugar de vocês é aqui. Eu amo vocês. Aquela tia ali, ó, ela é guerreira. Todo ano ela manda 3. Ela liga pro tio Paulo, desesperada, arrancando os cabelos. Tio Paulo, eu tenho que mandar 3. Eu falei assim, manda um bolo pro tio Paulo que ele manda os 3. E todo ano vai, né, tia? Todo ano vai. Então fica aí o convite pra você. O tio Paulo não convidou eu e a Bebel ainda pro retiro, mas eu acho que a gente vai, né? Né, Bebel? O ano passado nós foi, né, Jujuca? Eu vou falar com o tio Paulo, com o tio João. Mas Se vai você ainda não fez a sua inscrição, fala com o tio João que tá ali, o bonitão, ó. Olha aqui, levanta aí, tio João. Esse aqui é o tio João, olha. Vou dar um beijo aqui na casa. Esse aqui é o tio João. Coisa linda. Bom, aí tem a tia Auri, mas a inscrição é com o tio João. Tio João. Tio João. Querido, que Deus abençoe vocês. Que nós vamos nos ver lá no retiro. Olha só, tá caindo, tô ficando magrinho. Tô com saudade do porquinho. Tá bom? Mais alguma coisa, Bebel? Vamos cantar aquele louvorzinho? Qual? Estava no retiro. Isso, de novo. Vai lá, banda. Vai lá. Vem comigo, banda. De novo, vai lá. Vem comigo, banda. Quem? Vai lá. Eu acho que é o Junior que vai lembrar. Não! Parararapá. Não é essa não, gente. É aquela assim, ó. Estava no retiro esperando o Espírito falar. Juniores! Cadê os juniores? Agora que No sabe. retiro. Não lembra aquela Tinha assim, ouvido ó. assim mesmo. A Bebel, ela, se der o microfone pra ela, é assim mesmo. Ó, eu vou cantar uma vez, tá bom? Ó, estava no retiro esperando o Espírito falar. Vamos, gente, animação. De repente, todo mundo começou a orar. Obediência, oração, santidade, adoração. Ao pecado eu digo não. Retiro! E dá glória. Vamos lá. Fique de pé e vamos dar uma glória sensacional, fora do controle. Vamos no 3, hein? 1, 2, 3.